Gestão de departamento pessoal. Unidade 2. Rotinas para admissão e rescisão de contratos de funcionários. A admissão do empregado é a contratação de um empregado. Documentos necessários para a admissão de funcionários: carteira de trabalho, exame médico admissional, identidade CPF, título de eleitor, número de inscrição do PIS, certificado de reservista, registro de nascimento dos filhos menores de 14 anos, carteira de vacinação atualizada menores de 6 anos, declaração frequência escolar em maio e novembro de cada ano para maiores de 6 anos, registro de casamento ou nascimento, fotos 3x4, endereço completo, grau de instrução, cargo, salário, horário de trabalho. Exame médico. O exame médico na admissão é requisito imprescindível e deve ser feito por conta do empregador, uma vez que através dele se verifica a capacidade física ou mental do empregado. O nome que se dá ao atestado onde diz que o empregado está apto a exercer as funções que lhe foram destinadas é ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Registro de empregados. O registro de empregados é um dos meios utilizados para a comprovação de tempo de serviço perante a Previdência Social, servindo também para provar a vinculação entre empregado e empregador. Atualmente, o registro pode ser feito em livro ou ficha, bem como através de sistema informatizado. CTPS. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar, especificamente: identificação do empregador, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver. A carteira de trabalho e previdência social tornou-se documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço a outra pessoa, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. A carteira de trabalho e previdência social é hoje, por suas anotações, um dos únicos documentos a reproduzir com tempestividade a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS. Qual a importância da carteira de trabalho e previdência social? Para começar a trabalhar, o empregado deve ter a sua CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Ela é um documento básico e necessário para o empregado, servindo, entre outros, para anotar o contrato, solicitar seguro-desemprego, comprovar tempo para aposentadoria, etc. O empregador que contratar empregado não pode negar-se a assinar a carteira de trabalho deste. Nem o empregado pode recusar-se à anotação na referida carteira, pois tê-la é um direito ou obrigação. As anotações na carteira valem até prova em contrário. Todo empregado deve conservar, com muito cuidado, a sua carteira de trabalho e previdência social. Salário. Salário é o preço do trabalho, retribuição aos serviços prestados. Ao ser contratado, o empregado, necessariamente, deverá ter um salário. Para a caracterização do contrato de trabalho, o salário é de fundamental importância. O empregado assume a obrigação de trabalhar, e o empregador assume o dever de pagar. Em regra, ninguém poderá ganhar menos que o salário mínimo. O salário poderá ser acrescido de outros adicionais legais ou contratuais. É o que se chama de remuneração. O salário, que tem finalidade alimentar, é protegido por lei, sendo que o empregador não poderá reduzi-lo, nem alterar a sua forma de pagamento. O salário também é impenhorável, mas, se houver decisão judicial, o empregador poderá descontar verba alimentar a quem de direito. Como deve ser feito o pagamento do salário? O pagamento de salário deve ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, no local de trabalho, durante ou logo após o expediente. Se o pagamento for em cheque, deverá o empregado ser dispensado, sem qualquer prejuízo, para sacar o seu dinheiro, mesmo que seja no horário de expediente. O pagamento deve ser em moeda corrente. O analfabeto não poderá receber o pagamento através de cheque e deverá colocar a impressão digital no recibo do seu pagamento. O empregado, ao receber o seu salário, deverá assinar recibo que especifique os títulos e verbas correspondentes. Uma via desse recibo deverá ser entregue ao empregado.
A outra ficará com o empregador. O empregador poderá fazer alguns descontos autorizados, seguro de vida em grupo, associação atlética, etc., e terá de fazer descontos obrigatórios, INS, imposto de renda, contribuição sindical, etc., na constância do contrato. Se, por sua culpa, o empregado causar danos ao empregador, o prejuízo poderá ser descontado do salário do primeiro, se autorizado no contrato, pelo empregado. Se o empregado, por dolo, causar danos, o desconto será possível, independentemente da sua autorização. O que são horas extras? O trabalho é meio de vida e, como tal, deve ser exercitado em jornada que possibilite um rendimento com vantagens físicas e psicológicas para o empregado. Em regra, a jornada não poderá ser superior a 44 horas semanais, ou 8 horas diárias. Em algumas hipóteses, poderá haver uma redução ou acréscimo, via compensação. Se houver trabalho além da 8ª hora diária, o pagamento da hora extra deverá ser equivalente ao valor da hora normal, acrescido de, no mínimo 50%, ou adicional superior previsto em convenção coletiva de trabalho ou em acordo coletivo. O pagamento habitual das horas extras integra o salário para todos os fins e efeitos legais. O trabalho é meio de vida e, como tal, deve ser exercitado em jornada que possibilite um rendimento com vantagens físicas e psicológicas para o empregado. O que é adicional noturno? É o pagamento de mais 20% da hora normal ao empregado que seja chamado a trabalhar das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Para fins da jornada noturna, a hora não possui 60 minutos, mas 52 minutos e 20 segundos. O empregado tem obrigação de trabalhar domingos ou feriados. É o pagamento de mais 20% da hora normal ao empregado que seja chamado a trabalhar das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. O que é repouso semanal remunerado? É o repouso a que faz jus o empregado que, na semana anterior, não teve falta injustificada ao trabalho. É um dia em que ele não trabalha, mas ganha. Preferencialmente aos domingos. Em que situações as faltas do empregado são justificadas? O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. 1 até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou qualquer pessoa que viva sob a dependência econômica do mesmo, desde que declarada tal situação na carteira profissional. 2 até 3 dias consecutivos, por motivo de casamento. 3 por 5 dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. 4 durante todo o período em que estiver a serviço militar. Há casos outros, ainda, como quando o empregado tiver de comparecer em juízo para prestar depoimento, licença, maternidade, prestar exames vestibulares para ingresso em curso superior, etc. O que todas as pessoas devem saber sobre férias. A cada 12 meses de trabalho para o mesmo empregador, o empregado adquire direito a um período de 30 dias de férias. As férias devem ser gozadas de uma só vez, sendo que, em caso de necessidade, poderão ser fracionadas em 2 períodos, não podendo um deles ser inferior a 10 dias. Se o empregado for menor de 18 anos ou maior de 50 anos, as férias não poderão ser fracionadas e deverão ser gozadas integralmente. As férias devem ser pagas, integralmente, antes do início delas, 2 dias antes, e o valor será o da remuneração correspondente acrescida de 1/3. Quem define a época de férias é o empregador, mas ele não deve ser arbitrário. Terá de acomodar alguns interesses do empregado. Quando, por exemplo, existir membros de uma família trabalhando na mesma empresa, as férias deverão ser concedidas simultaneamente para todos ou, quando o empregado for um estudante menor, aí ele tem direito a conciliar as férias escolares com as férias da empresa. Se o empregador não conceder as férias nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, deverá pagá-las em dobro. Dependendo da situação, o empregador poderá conceder férias coletivas a determinados setores ou a todos os empregados. Se tiver de conceder férias coletivas, o empregador deverá comunicar, pelo menos, com 15 dias de antecedência, ao sindicato da categoria e à delegacia do Ministério do Trabalho.
Existem várias situações que levam o empregado a perder direito às férias, como, por exemplo, quando ele pedir demissão sem ter 1 ano de serviço, salvo acordo ou convenção coletiva, ficar em licença remunerada por mais de 30 dias, etc. O que é o 13º? Trata-se de uma gratificação que visa melhorar as condições de vida do empregado na época natalina. Trata-se de uma gratificação que visa melhorar as condições de vida do empregado na época natalina. Corresponde ao valor de um salário integral, se o empregado trabalhar há mais de 1 ano na empresa, ou será em valor proporcional ao tempo de serviço. O 13º deve ser pago até o dia 20 de dezembro, podendo ser fracionado, se o empregado requerer, por escrito, até o dia 31 de janeiro do mesmo ano. Neste caso, ele receberá uma parcela, a metade, quando sair de férias, e a outra metade, até o dia 20 de dezembro. Quando e como acontece a rescisão contratual? Em regra, o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. Poderá ser por prazo determinado, quando o empregado for contratado em caráter experimental, máximo de 90 dias, ou em situações especiais e que devem ser observadas rigorosamente. Se o contrato for por prazo determinado, o empregado não terá alguns direitos que teria se o contrato fosse por prazo indeterminado, como, por exemplo, aviso prévio e multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. A rescisão do contrato pelo empregador poderá ser sem ou com justa causa. Para caracterizar a justa causa, é necessário, de forma comprovada, que o empregado tenha cometido uma falta grave que impossibilite a manutenção do vínculo empregatício. Se o empregado for dispensado sem justa causa, terá direito às seguintes verbas: aviso prévio, 13º, férias com terço constitucional, multa do FGTS. Poderá movimentar a conta vinculada do FGTS perante a Caixa Econômica Federal e, se for o caso, também requererá o benefício do seguro-desemprego. Se for demitido por justa causa, ele só receberá os dias trabalhados e as férias vencidas. A rescisão também poderá ser por vontade do empregado, isto é, quando ele não quiser mais trabalhar. Neste caso, ele dará o aviso ao empregador e receberá o 13º e as férias, se vencidas. Não poderá, contudo, movimentar a conta vinculada do FGTS e não usufruirá seguro-desemprego. Há casos em que o empregado poderá rescindir o contrato de trabalho por justa causa, também chamada de rescisão indireta, quando, por exemplo, o empregador exigir-lhe serviços superiores à sua capacidade produtiva, for maltratado por superiores hierárquicos, etc. Neste caso, terá os mesmos direitos que teria na rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador. É bom lembrar que o aviso prévio é recíproco e deve ser efetuado com a antecedência de, no mínimo, 30 dias, isto é, a parte que deseja rescindir o contrato deverá avisar a outra com, pelo menos, 30 dias de antecedência. Ao encerrar o contrato de trabalho, deverá o empregador preencher o termo de rescisão do contrato de trabalho, no qual se especificarão os títulos e verbas rescisórias e se anotarão outras providências do seu interesse. Se o empregado tiver mais de 1 ano de serviço na mesma empresa, deverá a rescisão ser homologada perante o sindicato da categoria. Se não houver sindicato, a homologação deverá ser feita junto à autoridade do Ministério do Trabalho, perante o promotor de justiça, ou perante um defensor público, ou ainda perante o juiz de paz. A homologação deverá ser efetuada dentro de um prazo, sob pena de o empregador, se a culpa pela demora foi dele, pagar uma multa equivalente a um salário em favor do empregado. Se o aviso prévio for indenizado, o pagamento deverá ser feito no prazo de 10 dias contados da notificação da dispensa. Se o aviso foi trabalhado, o pagamento terá de ser feito no primeiro dia útil após o término do aviso. Rescisão de contrato significa anulação ou cancelamento do contrato por algum motivo específico. A rescisão do contrato ocorre geralmente quando há uma lesão contratual, ou seja, quando há o descumprimento de alguma cláusula pelas partes envolvidas. Dependendo do contrato, é possível fazer a rescisão a qualquer momento. O importante é ter atenção às cláusulas que apresentam as condições para a rescisão.
Por exemplo, a rescisão de um contrato entre fornecedor e consumidor apenas exige a apresentação formal de um documento por escrito. Já na rescisão de contratos trabalhistas, é obrigatório que haja um aviso prévio de quem pretende rescindir, ou o empregado ou o empregador. O termo de rescisão do contrato de trabalho, TRCT, é um modelo de documento obrigatório para a empresa, onde constam todos os valores a receber garantidos por lei ao trabalhador, bem como os devidos descontos. O trabalho da mulher e do menor. A mulher empregada goza de algumas regras de proteção à sua condição de trabalhadora, tanto que a gestante terá direito à estabilidade, não poderá ser demitida, salvo falta grave ou contrato por prazo determinado, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, desde que informe ao empregador. Ela tem direito à licença maternidade, 120 dias a partir do 8º mês de gestação. Até o filho completar 6 meses, a mulher terá direito a 2 descansos de meia hora cada um, por dia, para amamentar a criança. A empresa deverá oferecer creche ou fazer convênios com estabelecimentos similares, se tiver, pelo menos, 30 mulheres com mais de 16 anos, permitindo, assim, que os filhos das empregadas sejam bem assistidos. Quando e como é permitido o trabalho do menor? Salvo na condição de aprendiz, é proibido o trabalho para menor de 14 em atividades nocivas à saúde, é proibido o trabalho do menor de 18 anos. O menor trabalhador tem direito de assinar o seu recibo de pagamento, mas não poderá assinar, sem assistência do responsável, o pedido de demissão e o termo de quitação do contrato contra o menor de 18 anos. Não correrá prescrição. Lembretes importantes ao trabalhador. 1. O empregado poderá ingressar na Justiça do Trabalho para buscar o que entender de direito, em até 2 anos contados do desligamento. 2. Independente do tempo de serviço do empregado numa empresa, ele só terá direito a créditos trabalhistas dos últimos 5 anos. O prazo máximo para buscar esses direitos na Justiça é de 2 anos. 3. O empregado que não tiver condições financeiras, poderá procurar seu sindicato ou dirigir-se, pessoalmente, à Junta de Conciliação e Julgamento com jurisdição no local da prestação de serviços e reclamar pessoalmente. 4. Mas, para ressalva de direitos, é sempre recomendável procurar um advogado. 5. O empregado poderá acompanhar, mensalmente, o seu crédito em conta vinculada do FGTS. O valor que a empresa deve depositar tem de ser especificado no recibo de pagamento. 6. O empregado deve preocupar-se com sua saúde. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, colabora com os empregados em diversas atividades preventivas. O que é a Previdência Social? É uma entidade pública destinada a amparar a população, por motivo de velhice, doença, acidente de trabalho, tempo de serviço, tendo como base um sistema de seguro obrigatório. Como é mantida a Previdência Social? Pelas contribuições dos empregados, empregadores e pelo próprio governo. Quem administra a Previdência Social no Brasil? É o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e o Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Lei nº 8.213 de 91, e do Decreto nº 2.172 de 97 e Lei nº 8.212 de 91, e do Decreto nº 2.173 de 97. Qual a finalidade da Previdência Social? Garantir aos seus segurados, sob forma de benefícios e serviços, os meios indispensáveis à sua manutenção, quando na inatividade, por motivo de velhice, incapacidade para o trabalho, ou após o cumprimento do tempo de serviço estabelecido em lei. Quais são os tipos de prestações beneficiárias aos segurados? Auxílio-doença. Devido ao segurado que, após a carência de 12 contribuições, em caso de doença comum e isento, quando for originária de um acidente, ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias, no valor correspondente a 91% do salário-benefício, desde que não seja inferior ao salário mínimo. Aposentadoria por invalidez. Devida ao segurado que, após cumprida a carência, 12 contribuições em caso de doença comum, é isento quando a incapacidade for originária de um acidente de qualquer natureza e causa, ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias.
O segurado receberá, então, um valor correspondente a 100% do salário-benefício, que não poderá ser inferior a um salário mínimo. Como deve proceder o segurado para fazer jus a essa aposentadoria? Deve submeter-se à perícia médica do INSS, que expedirá laudo atestando a sua incapacidade definitiva para o trabalho, desde que não tenha condições de submeter-se a programa de reabilitação e reeducação profissional que lhe permita a realização de atividade capaz de lhe garantir sua subsistência. Se o segurado necessitar da presença de uma outra pessoa, em virtude da sua incapacidade, esta incapacidade relacionada na invalidez, prevista no decreto respectivo, receberá um valor de mais 25% do salário-benefício, mesmo que o referido valor ultrapasse o teto do salário de contribuição ao INSS. Aposentadoria por idade é devida ao segurado do sexo feminino com 60 anos, e masculino, com 65, quando este exercer trabalho urbano. Se for comprovada a atividade trabalhadora rural, a idade será reduzida em 5 anos, tendo de cumprir, entretanto, a carência de 180 contribuições mensais. Se o segurado ingressou na Previdência Social antes de julho de 1991, terá de observar a tabela de carência exigida para a época do ingresso do pedido de benefício. O valor da aposentadoria por idade é correspondente a 70% do salário-benefício, podendo ser acrescido em mais de 1% para cada grupo de 12 contribuições mensais que não poderão ultrapassar a 100%. Este benefício não pode ser inferior ao salário mínimo. Aposentadoria por tempo de serviço é devida, após 180 contribuições mensais, aos 30 anos de serviço. O valor do benefício será de 70% do salário-benefício para o homem, 100% do salário-benefício para a mulher. A aposentadoria do segurado do sexo masculino, requerida depois de mais de 30 anos de serviço, tem o seu valor acrescido de 6% do salário-benefício para cada grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 100% aos 35 anos de serviço, e a mulher, aos 25 anos, com 70% e mais 1% ao ano, até completar 30 anos com percentual de 100%. Aposentadoria especial é devida ao segurado que, contando, no mínimo, 180 contribuições, trabalhou durante 15, 20 ou 25 anos, pelo menos, conforme a atividade profissional para esse feito considerado perigoso, insalubre ou penoso, desde que comprovado através do atestado fornecido pelo laudo técnico pericial. Após a aposentadoria especial, o segurado não poderá continuar a exercer atividades especiais. Receberá 100% do salário-benefício. O que é abono anual? É a manutenção do salário da segurada, inclusive a doméstica, durante 120 dias, podendo ser 4 semanas antes, e 12 semanas depois do parto. Quais os serviços a que os beneficiários têm direito? Assistência médica, farmacêutica, odontológica, assistência complementar, assistência reeducativa e de readaptação profissional. Outras prestações: prestação por acidente do trabalho, pensão, auxílio reclusão. Quem tem direito a prestações por acidente de trabalho? As prestações por acidente de trabalho são devidas ao segurado empregado, exceto ao doméstico, ou avulso, segurado especial, e ao presidiário que exerce trabalho remunerado, quando sofre acidente de trabalho e é considerado incapaz para o exercício de suas atividades. Também são considerados acidentes de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho que o segurado adquirir, em consequência da realização da atividade laboral, ou em condições do trabalho. Não há carência, e é considerado a partir da data pericial promovida pelo INSS para o segurado, o auxílio doença por acidente de trabalho, empregado e trabalhador avulso, inicia-se a partir do 16º dia seguinte ao do afastamento dos serviços pelo acidente até a alta pela perícia médica, cabe à empresa a remuneração do dia do acidente até os 15 dias seguintes. Aos outros segurados, autônomo, empregador etc. Se o afastamento do trabalhador for imediato, conta-se do início do tratamento médico. O valor da renda mensal é de 91% do salário de benefício do segurado, apurado no período de 36 meses anteriores ao requerimento. Quando o segurado tem direito ao auxílio acidente por acidente,
Dá-se quando a perícia médica concluir que o segurado é incapaz de retornar à atividade que exerce antes do acidente, podendo trabalhar em outra função. É isento de carência. Os pagamentos serão concedidos como indenização. O auxílio acidente inicia-se no encerramento do auxílio doença. O valor do benefício é de 50% do valor do salário-benefício. Se o segurado, em gozo do auxílio acidente, vier a falecer, em consequência do mesmo acidente ou de outro, o valor desse benefício será somado ao da pensão devida a seus dependentes. Se a morte não for decorrente de acidente de trabalho, será somada à pensão apenas metade do valor desse benefício. O que é aposentadoria por invalidez motivada por acidente de trabalho? É devida quando a perícia médica concluir que o segurado, em consequência do acidente de trabalho, é incapaz total ou parcialmente para o exercício de qualquer atividade que garanta sua subsistência. Não há carência. A aposentadoria por invalidez, decorrente de acidente de trabalho, inicia-se na data da conclusão médico-pericial. Se a incapacidade total e definitiva para o trabalho for reconhecida logo após o acidente, a aposentadoria por invalidez será concedida a partir da data que devesse ter início o auxílio doença acidentário. O valor do benefício é de 100% do salário de contribuição do dia do acidente ou do salário-benefício, se mais vantajoso. Se o segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, a critério da perícia médica, o valor da aposentadoria por invalidez será aumentado em 25%. Benefícios devidos aos dependentes. Pensão comum ou por acidente de trabalho a quem é devida? Aos dependentes do segurado, quando este morrer, seja por morte comum ou em consequência de acidente de trabalho. Não há carência. A pensão é devida desde a data da morte do segurado. A morte presumida do segurado deve ser declarada judicialmente e, após 6 meses de ausência, após requerimento, ser concedida como pensão provisória. Com o reaparecimento do segurado, o benefício será suspenso. Se o desaparecimento tiver sido de má-fé, os valores recebidos terão de ser devolvidos ao INSS, incorrendo ainda a penalidades criminais. O valor do benefício é de 100% do valor da aposentadoria, qualquer que seja o número de dependentes, não podendo ser inferior ao salário mínimo estabelecido pela política salarial do governo federal. O que é auxílio reclusão? É o auxílio devido aos dependentes do segurado que se encontra recolhido em presídio, desde que este não receba valores salariais ou de benefícios previdenciários. Serão concedidos nas mesmas condições do benefício de pensão. Quando se dá o encerramento dos benefícios, o falecimento do beneficiário deverá ser comunicado ao posto do INSS, através de certidão de óbito. Os resíduos de benefícios serão pagos juntamente com a pensão. Inexistindo beneficiários habilitados à pensão, esta será paga aos herdeiros ou sucessores. PIS, Programa de Integração Social. O que é? O PIS é um programa criado pelo governo federal, que tem a finalidade de promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, viabilizando melhor distribuição da renda nacional. Se destina ao empregador do setor privado, a quem cabe providenciar o cadastramento do trabalhador admitido e que não comprove estar inscrito no PIS, Programa de Integração Social ou no PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O cadastramento no PIS é feito pelo empregador, na primeira admissão do trabalhador, por meio do formulário DSN, documento de cadastramento do NIS, que pode ser impresso na página de documentos para download. Depois disso, o empregado recebe um cartão contendo seu número de inscrição. Esse documento permite a consulta e saques dos benefícios sociais a que o trabalhador tem direito, como FGTS e seguro-desemprego, por exemplo. Abono salarial é um benefício constitucional no valor de um salário mínimo, assegurado ao trabalhador cadastrado no PIS/PASEP, que preencher as condições legais para o seu recebimento, quais sejam: estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Ter recebido de empregadores contribuintes do PIS/PASEP, remuneração mensal de até 2 salários mínimos médios durante o ano base que for considerado para a atribuição do benefício.
Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração. Ter seus dados informados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do ano base considerado contribuição sindical. No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o empregador a apresentação da prova de quitação da contribuição sindical. Caso o empregado não comprove, seja através da anotação na CTPS, seja através de guia de recolhimento ou de declaração do próprio sindicato, o empregador deverá efetuar o desconto. Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração. Ter seus dados informados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais do ano base considerado contribuição sindical. No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o empregador a apresentação da prova de quitação da contribuição sindical. Caso o empregado não comprove, seja através da anotação na CTPS, seja através de guia de recolhimento ou de declaração do próprio sindicato, o empregador deverá efetuar o desconto. Espaço. Por exemplo, estudante de psicologia, atualmente reside em São Paulo e possui experiência de 1 ano na área clínica. Hoje procura oportunidade na área de recursos humanos em Belo Horizonte. Observem que o perfil profissional foi escrito em terceira pessoa. Terceiro passo: escolaridade. Se for um candidato de segundo grau, coloque a escola e o ano em que estiver cursando. Se for um candidato do ensino superior, torna-se desnecessário escrever sobre o primeiro ou segundo graus. Foque na graduação, dizendo o nome da instituição, nome do curso, data de início e fim ou previsão de conclusão, se ainda estiver cursando. Utilize as mesmas dicas para pós-graduação, mestrado ou até outras graduações e não deixe de especificar se o curso está concluído ou em andamento. Quarto passo: experiência profissional. Momento de descrever suas experiências. Diga a empresa, cargo, período, data de início e fim, e atividade. Dizer o cargo é muito importante, porém não deve se limitar a ele. Nomenclaturas para as funções podem variar muito de empresa para empresa, por isso a importância do campo atividade será o momento de descrever o que fazia em cada experiência, dizendo suas responsabilidades e rotina de trabalho. Também é preciso colocar data de início e fim, e não coloque apenas o ano, os meses são fundamentais. Um candidato que coloca de 2009 a 2010, pode se referir de 1 mês a 2 anos de experiência, isso fará muita diferença. Experiências curriculares e estágios também devem ser colocados, principalmente se não houver experiências profissionais para descrever ou citar. Porém, experiências antigas e que não possuem relação com a vaga pretendida, não precisam ser descritas. Quinto passo: formação complementar. Momento de falar sobre cursos menores, de curta duração. Escreva a instituição, carga horária e ano de realização. Línguas também podem ser descritas neste espaço ou podem criar um tópico à parte para idiomas. Diga o nível, por exemplo, básico, intermediário ou avançado. Coloque em qual instituição fez seu curso de idioma e há quanto tempo estuda aquela língua. Sexto e último passo: conhecimentos complementares. Descreva seus conhecimentos em informática e o nível de seu conhecimento, além de outros que julgar relevantes. Por fim, vamos a algumas dicas gerais. Tente não ultrapassar 2 páginas de currículo. É garantido que o recrutador não irá ler o currículo inteiro se este for muito longo. Erros de português são inaceitáveis. Cuidado com a escrita. Não diga características pessoais como: sou dinâmico, aprendo rápido, bom relacionamento interpessoal. Qualquer candidato pode dizer isso. O momento da entrevista ou de uma possível dinâmica será o momento de demonstrar suas habilidades comportamentais e pessoais e não no currículo. Cuidado com a organização. Deixe as informações fáceis de serem encontradas. Separe os títulos com negrito ou caixa alta. Escreva o suficiente, sem enrolar. Foque naquilo que deve ser dito. Ao enviar o currículo, diga no assunto do e-mail o nome da vaga para a qual deseja se candidatar. Isso ajudará o trabalho do recrutador. E a mais importante de todas as dicas: não minta, seja sincero e coerente em seu currículo.
E se você for convidado para continuar no processo seletivo após o envio de seu currículo, você já está na frente de muitos candidatos. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.